Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 39 do podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão em Belo Horizonte. A nossa entrevistada é uma profissional brilhante das áreas de administração, marketing e psicanálise. Formada em administração pelo Mackenzie em São Paulo, ela também tem 3 MBAs no currículo, em marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, em gestão empresarial pela Fundação Instituto de Administração e pela Columbia Business School. Somada a essas e outras formações nas áreas de administração e marketing, a nossa entrevistada também é psicanalista formada pelo Centro de Estudos Psicanalíticos, também na capital paulista. A nossa entrevistada é filha de um casal de incríveis professores de língua portuguesa, o Léo e a Isabel. Embora ela não tenha seguido a carreira como professora de português, como seus pais, ela foi professora de inglês por 10 anos. Agora imagine que na década de 1990, a nossa entrevistada, com o seu inglês super afiado, trabalhou como demonstradora, tradutora e intérprete numa grande feira de negócios em São Paulo, no estande da revolucionária máquina de suco de laranja, daquelas que espremem as laranjas inteiras, sabe? Essa história é sensacional e ela compartilhou conosco. Durante a nossa conversa, ela nos contou mais sobre esta curiosa experiência com a máquina de suco de laranja, nos deu uma verdadeira aula sobre marketing, sobre psicanálise, relembrou seu intercâmbio nos Estados Unidos, contou sobre a sua trajetória profissional em grandes empresas e compartilhou um pouco sobre o seu atual momento, em que lidera o marketing da maior companhia aérea do país, a Gol Linhas Aéreas. E é com muita alegria que recebemos no podcast Outra Visão, Lorraine Ricino. Alô, a mãe da Lala, que eu sei tem muito a nos ensinar e várias histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, Lorraine Ricino, tudo bem com você, Lorraine? Tudo bem, Paulo, e você? Feliz de estar aqui. Lorraine, né? Posso te chamar de Lô? Pode, deve. Então tá bom. Lô, seja muito bem-vinda ao podcast Outra Visão. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. É com muita alegria que eu te recebo aqui para a gente bater um papo bem descontraído, para você contar um pouco da sua carreira e sua trajetória profissional. Lorraine, eu te conheço há muitos anos e gostaria de começar a nossa conversa você relembrando e me contando um pouco de uma época lá no início dos anos 90, quando você fez um intercâmbio para os Estados Unidos, numa época que não tinha internet, falar pelo telefone era caríssimo. Gostaria que você relembrasse um pouco
da sua vivência nesse intercâmbio lá em Arkansas, né, nos Estados Unidos, nos anos 90. Me conta, Lu, um pouco dessa história. Você pode relembrar para a gente, por favor? Nossa, você que me fez relembrar. Só não foi assim, mentira que foi nos anos 90, né? Porque eu nem era nascido, mas tudo bem. Mas, mas olha, que loucura relembrar esse momento. E você sabe que eu sempre penso nele, né? Porque já se vão lá, que 30 anos? 30 anos, né? 31 anos da minha ida foi no dia 29 de agosto de 1990, né? E você sabe bem que o seu irmão estava nesse mesmo voo comigo, indo para lá, para outro estado, mas fazendo o intercâmbio. Foi uma experiência sensacional, né? Eu hoje, quando olho para trás, eu penso, como é que meus pais encararam isso naquela época, né? Muito mais do que eu penso em mim mesma, porque, gente, não tinha internet, não tinha nada, não tinha WhatsApp, não tinha Malemar, né? Eu conseguia falar com eles uma vez por semana, porque era muito caro. Então, era ligação a cobrar para os meus pais, mas uma vez por semana, que era o que eles permitiam, morrendo de saudades. Fui morar no interior de Arkansas, numa cidade que tinha 345 pessoas, né? Num Não é que tinham condomínio, 300... né? Era um Um condomínio. condomínio, né? Você conhecia todo mundo. É como se você entrasse por uma rua de um condomínio e ia dando tchau para todo mundo. A diferença é que tinham cobras na rua, que você atropelava veado, né? Os bichinhos lá que eles caçam, você comia esquilo, umas coisas assim malucas, mas sempre com a consciência de que eu fui para lá para aprender, para entender como é que era a vida deles, né? Sobretudo aprender a falar inglês, né? Foi uma experiência realmente inspiradora, diferente de tudo que eu já tinha feito. Se eu trouxer para os dias de hoje, muito difícil passar por essa experiência que eu passei lá atrás, do mesmo jeito, né? Eu sempre quero que a minha filha Laís faça algo parecido, mas talvez não vá ter aquele sabor igual lá, porque a gente escrevia carta, né? Eu recebia carta. Minha alegria era ir ao correio, a única casinha lá de correio que existia na cidade para pegar cartas. A gente escrevia fax, malemar, tinha uma máquina de fax na escola, né? Então assim, eu aprendi demais. Aprendi o inglês, que era o objetivo, mas eu também aprendi a me virar sozinha. Aprendi que mesmo tendo aprendido inglês antes de ter ido, eu não sabia nada, porque parecia que eles falavam outra língua que não inglês, no sul dos Estados Unidos, né? Comecei a aprender sobre racismo, né, na própria pele. Comecei a aprender, e aí, óbvio que você vai, depois você reflete e verifica que você aprendeu tudo isso, né? Porque na época você é nova, eu tinha 16 anos, vou ter com 17, mas foi uma das experiências mais incríveis pelas quais eu passei na minha trajetória. Olha, muito do que a gente está numa fase ali aos 16 anos, né, em que você é adolescente, você está saindo daquela fase, na verdade você está entrando numa fase de juventude, né? Então, obviamente, eu sempre me considerei uma pessoa razoavelmente tranquila, né? Não muito maluquete, assim, sempre procurei dizer que estava no lugar que meus pais estava mesmo, né? Então, aquela coisa que hoje a gente real time consegue falar com as pessoas, né? Eu sempre tive a preocupação de que eles soubessem que eu estava bem, né? Essa consciência, enfim, de me colocar no lugar deles, a empatia, eu acho, né? E lá, de repente, me vejo sozinha, sem meus pais, sem poder falar com eles, né? Sem meus amigos, porque sempre tive bastantes amigos, e aí, como é que você se vira? Então, para mim, trazendo para hoje, foi uma fase de grande importância nesse sentido, para crescer, para me desenvolver, né? Como ser humano, para eu entender que há outras formas de viver que não aquela que eu tinha em São Paulo, com 10 milhões de pessoas, 11 milhões na época, né? Eu fui para um lugar que tinha 345 pessoas, comportamento das pessoas completamente diferente, pessoas que são do sul dos Estados Unidos. Então, deu para hoje, eu olhando para trás, dá para ver claramente a questão da polarização,
lá nos Estados Unidos, da campanha, né, que acabou, pela qual eles acabaram de passar, porque são pessoas completamente diferentes, né? Uhum. Então, essa história de racismo, eu até posso comentar aqui, mas que é tão... Hoje em dia a gente fala disso, tem falado cada vez mais com naturalidade, mas tanto quanto eu passei e me dei conta da questão de ser mulher em organizações, e isso faz muito pouco tempo, eu também me dei conta dessa questão do racismo lá, mas pensando hoje, revivendo aquilo, quando eles falavam para mim que isso, o pai lá estrangeiro, né? Eu nunca me esqueço que a gente tinha funções na casa. Eram 4 homens, filhos e uma mulher que era eu. Então, cada um tinha sua função. Por exemplo, no meu caso, eu tinha que pintar a cerca da fazenda, com aquele banquinho de tirar leite de vaca, tinha que amarrar na cintura, sentar e pintar a cerca. Eu tinha que tirar lixo, passar aspirador, e cada um com a sua função. E eu Aham. aproveitava, que eu tinha 16 anos, e punha um maiô, nada de biquíni, um maiô discreto, com uma bermuda comprida, e pegava meu pincel, meu banquinho, e ia pintar a cerca. Mas o que acontecia comigo? Eu mudava de cor, porque eu sou bastante morena, e realmente, quando eu tomo sol, eu fico muito, muito, muito morena, né? Então, teve uma certa noite em que o pai da família falou assim: você não acha que tá ficando muito escura, não? Né? E assim, o que significava aquilo naquele momento, quando Aham. ele falou Aham. aquilo? Para mim, talvez foi impactante. Houve conversas sobre isso posteriormente com a minha família e tal, mas nunca teve tanto significado quanto hoje, Uhum. né? Então, assim, uma vez entrou na escola um garotinho que era também adotado e ele era preto, né? E também foi o comentário da cidade por anos, aliás, por meses, meses, meses. Então, olha a importância disso, né, na minha vida. Eu passei por isso e hoje, né, que está tudo isso Uhum. borbulhando, vindo à tona, né? A minha formação tem muito a ver com essa história. Eu sei Hum. que você é filha de 2 professores incríveis, o Léo e a Isabel, que inclusive foram também meus professores na escola. E eu queria saber o seguinte: você teve o desejo em algum momento de seguir a carreira também dos seus pais, como o Léo e a Isabel, professores de língua portuguesa? Então, ô Paulão, isso é outra pergunta interessante, né? Eu sempre fui muito estimulada, principalmente pela minha mãe, a ser professora, porque ela vivia dizendo para mim que eu poderia ter uma vida mais tranquila, entre aspas. O que eu não via na realidade dentro da minha casa era uma vida tranquila para os meus pais, né? Porque eram 15 aulas por dia, é, todos os dias, né? O cara sai 6:30 da manhã, volta 11, meia-noite. Então, que vida tranquila é essa, né? Fora isso, um salário muito inferior a de outros profissionais, né? Que tinham outra profissão. Então, eu pensava, que vida tranquila é essa? Mas ela dizia, eu sempre tenho tempo de ficar com vocês, eu vou e venho, e é perto de casa, e eu dou almoço, eu tô com vocês, eu vejo vocês, coloco vocês para dormir, etc. Então, de novo, a gente vai entendendo as coisas mais para frente, né? Mas, no final das contas, o Paulo, eu acho que tanto eu quanto meu irmão, que você também conhece, nós acabamos meio que fugindo dessa profissão, por vermos nossos pais trabalhando do jeito que eles trabalhavam, né? Então, ao mesmo tempo que minha mãe pensava que estava bastante com a gente, talvez a gente não achasse tanto assim que ela estivesse, né? De Uhum. novo, reflexões de hoje. Porém, a gente não foge, né? Não consegue fugir. Eu já dei aula durante 10 anos de inglês, fui fazer lá meu mestrado em linguística, quase morri. Meu pai que foi lia para mim, porque eu não entendia nada do que aqueles livros diziam. E hoje em dia, hoje, obviamente mais velha, eu entendo exatamente o que minha mãe quis dizer, porque a vida que eu levo, a vida que meu irmão leva, essas sim são vidas malucas, né? No mundo corporativo, se você realmente não se impõe limites, você simplesmente se dedica àquilo 24 horas por dia, né? Então, quando minha mãe dizia aquilo lá atrás, hoje em dia eu entendo o que ela quer dizer. Você pode optar por dar 5 aulas, 10 aulas, mas pode optar por não dar 15, Uhum. eventualmente, né? Que é Uhum. um ritmo diferente. Agora, obviamente, super mal remunerado. Meu pai até brinca hoje.
a gente estava vendo as profissões que a Laís estava nos mostrando, ele falou, porra, não tem ninguém que quer ser professor, né? Quem é que vai querer ser professor aqui? Continua essa mesma questão e só piora, né? Sim, sim. Então a gente brinca com a vida das pessoas dizendo que a educação é a base de tudo, né? Eu tô ainda para ver quando é que a gente vai levar isso a sério. Mas eu dei aula 10 anos de inglês. Isso você deu aula depois quando você voltou do intercâmbio, foi isso? Voltei, quando eu voltei do intercâmbio, eu comecei a dar aula, onde inclusive eu fazia inglês, né? Na época eu já tinha saído da cultura e fui fazer o CCI, e depois aula particular, depois eu dei aula no IASES, daí eu fui para a cultura para fazer Cambridge e Oxford, fiz todos aqueles, tenho todas aquelas certificações que eu achei que eu fosse. E depois é isso, vamos para a lama todo mundo junto. Mas então é sua aptidão, né? O talento assim do DNA da família Ricino de dar aula, você usufruiu um pouco, você assim exercitou ele um pouco também. Acho que sim. Minha filha outro dia falou: Nossa, você devia dar aula, você tem tanta paciência. Eu falei: Sério? Então tá bom, acho que tá no DNA, né? Certamente, Lô. Ô, Lô, eu sei que você é uma profissional brilhante na área de administração, de marketing, mas você também tem formação em psicanálise, é isso mesmo? Como é que é essa história? Me conta. É verdade, é verdadeira, né? Hoje mesmo eu tenho. Mais tarde eu vou fazer uma entrevista, a gente vai fazer uma live interessante, e a pessoa que vai conduzir, ela falou assim, poxa, se eu soubesse que você exercia a profissão, eu já tinha me consultado umas 5 vezes. Mas eu acho barato, porque as pessoas acabam descobrindo isso, né? Mas no final das contas, Paulo, eu curti, sempre gostei de gente, né? Acho que você sabe disso, enfim, você me conheceu bem mais nova, mas eu sempre gostei de gente, sempre gostei de estar com pessoas, né? Depois eu fui, obviamente, crescendo, fui para as empresas trabalhar, minhas mesas dos trabalhos viravam curva de rio, né? De pessoas conversando, querendo opinião, discutir, né? Seja lá o que fosse, mas eu gostava sempre de entender o comportamento do ser humano, né? E quando eu acho que, por exemplo, eu poderia ter feito psicologia de qualquer maneira, mesmo com administração junto, ou ter optado por isso. Hoje em dia, também refletindo, eu penso. Mas nunca é tarde, né? E quando eu tive a Laís, em 2008, eu até pensei mesmo em voltar para a faculdade para fazer 5 anos de psicologia. Falei, mas gente, escola pequena, como é que vai ser? Mas aí eu pesquisando, me deparei com a psicanálise, que é uma ciência leiga, né? Então, assim, você não precisa ser médico, você não precisa ser da área de saúde para ser psicanalista. Então, eu me aprofundei, entendi, fui ver onde é que eu poderia estudar, quais eram as melhores escolas que existiam. E aí eu me deparei com o CEP, né, que é o Centro de Estudos Psicanalíticos, e eu optei pelo CEP porque ele é plural, né? Então você não vê Freud, só Freud. Freud é a base, mas se você passa por todos eles, pós-freudianos, entende como como é que eles interpretaram Freud, né? Então eu não queria ficar uma coisa só. E eu acabei fazendo em 5 anos também, era para fazer em 3, eu tinha optado por fazer psicanálise, por ser menos tempo, mas junto com trabalhava no Citibank na época. E fiz junto, então aí me especializei em criança e saí do banco. Em determinado momento pedi para o meu chefe, Márcio, durante 6 meses eu pedi todo mês para ele me mandar embora. Eu queria seguir a psicanálise, até que finalmente ele viu que eu estava falando sério e ele me mandou embora em junho de 2015. E eu passei 1 ano me dedicando à psicanálise. Então, como eu tinha que fazer supervisão, eu tinha que fazer análise mesmo, eu tinha que fazer dar a terapia, né? Eu tinha que consultar. Então, foi super legal, gente. Eu atendi um monte de criança perto de escolas, uma escola que ficava lá perto do zoológico, sabe? Gratuitamente, cada caso, assim, tristes, mas interessantes, Paulão. Mas aí veio esse chamado para eu voltar para o mundo corporativo, né? Me lembro do Leonel, que era meu ex-chefe, falando: você precisa ter cabelo branco para ser psicanalista. Eu falei, eu já tenho, aqui eu pinto, né? Mas a gente tem consulta. E de tanto que eu conversar com meu marido sobre isso, você acredita que ele foi estudar também? É psicanalista? É mesmo, olha só.
Então, um casal de psicanalistas. Nossa, e a gente tem o consultório, tá fechado, mas temos. Nosso Então, plano A. nessa fase que você estudou psicanálise, então você conciliou seu trabalho no ambiente corporativo com os estudos e depois você teve um período dedicado a essa atividade na psicanálise. Aí você atendia, como você relatou, né? Foi um hiato aí, digamos, na carreira, né, de marketing, administração, que eu queria que tivesse perdurado, então eu já tinha, na minha imaginação, aquilo era assim, a decisão mais difícil é sair do mundo corporativo, quando você está imbuída, né, na minha idade, na época, mas eu tomei. Então agora é seguir para essa outra carreira aqui, seguir por esse caminho. E não Uhum. é fácil, claro, porque simplesmente você deixa de ganhar um salário e passa a ganhar zero salário, né? Tendo que pagar o curso ainda, tendo que fazer uma série de coisas, investimentos, tal. Mas e feliz da vida, ganhando zero, mas feliz tratando de criança, né? Então, na ocasião, como era uma residência, como se fosse uma residência, né? Eu ia até a escola e atendia essas crianças lá, porque eram crianças que estavam até em situação, enfim, complicada, né? Moravam na região, nas Uhum. comunidades lá da região. Então a gente atendia lá, não era só eu, éramos várias pessoas, vários psicanalistas que atendiam. E eu também tinha o consultório que fica perto do Shopping Morumbi em São Paulo, em que eu, né, cheguei a atender algumas pessoas lá também. Mas depois que eu voltei para o mundo corporativo, aí a gente fechou. Ele tá Uhum. lá, a gente nem aluga, porque tem ciúmes dele, Uhum. então a gente nem aluga o consultório. E deixei minhas criancinhas para depois, né? Aproveitando que você está falando desse assunto e sua especialidade na psicanálise é com as crianças, qual a importância da psicanálise para as crianças? Ah, legal a pergunta, Paulão. E legal saber que você também gosta e que sua filha fez, enfim. A minha também faz há muitos anos, né? Até por causa da minha crença, né? Primeiro, a gente tem muito aquela sensação, muita gente tem, né, de que a doença mental, né, ela não é como uma doença, tipo uma gripe, mas ela é, né? Você Hum. pode ter doença física, você pode ter doença aqui, na cabeça. E você tem que tratar do mesmo jeito, eventualmente tomando remédio, né? Porque as enzimas do cérebro não estão indo por um caminho correto, elas têm que voltar a caminhar enfim, pelo corredor correto, né? Para que a gente fique bem. Então, tem muito a ver com depressão, com o que muita gente está vivendo hoje em dia, né? Então, o primeiro ponto aí que eu quero comentar é: não tratem questões psicológicas, neurológicas, né? Tudo que tem a ver com cabeça, como algo que fosse uma maluquice, que a pessoa é maluca, não preciso daquilo. Como é que eu vou contar que estou fazendo psicanálise, psicólogo, né? Vão achar que eu sou doido. Essa é a Uhum. primeira impressão, acho que é muito mais preconceito, né? E não. Isso é um ponto. Então, precisando de ajuda, busquem ajuda. Sobretudo agora, né, ao longo dos 10 últimos meses, né, a gente falou tanto sobre isso, ouviu tanto saúde mental, que a gente fica preocupado com os perdigotos, né, que caem na comida, com as pessoas falando, espirrando, mas a gente esquece da cuca, né? E as consequências podem ser ainda mais graves, né? Se a gente se cura de uma Covid, a gente pode ficar com a cabeça ruim por muito mais tempo, né? Se a gente não cuidar. Agora, para criança, e ainda eu fui para essa linha, né? De criança. Então, falando dos pós-freudianos, por exemplo, a Melanie Klein, né? Ela fez uma leitura do Freud e ela diz o seguinte: se todos temos mazelas, significando o seguinte: todos somos minimamente neuróticos, todos, né? A gente é de neurótico para cima. Então, vamos imaginar que a gente é neurótico apenas. A gente já tem questões. Só tem um monte de questão para resolver, porque se a gente partir do princípio de que a gente recalca uma série de coisas, né? Se a gente pegar criança, não tem nada mais verdadeiro do que criança. Ela falou: Paulo, você está com bafo, né? Sem pensar se vai te deixar feliz ou triste. Se a criança quer sair pelada e tá pouco se lixando, mas depois tem toda uma questão cultural, primeiro, da sociedade, depois tem crenças, né, que vem com a família, e você vai se adequando a isso, e aí você recalca suas questões, né? E quanto mais recalque, mais neurótico.
fora o resto. Lembrando que eu estou falando aqui da base, né? Que somos Uhum. minimamente neuróticos. Se todo mundo terá questões, esse foi o meu pensamento quando eu estudava, no futuro, por que não tratar das questões agora, quando criança, para tentar amenizar o sofrimento da gente? Porque quando a gente faz psicanálise, não é que a gente trata o problema como se ele deixasse de existir. A gente aprende a lidar com as nossas frustrações, a gente aprende a lidar com as nossas questões para a gente viver melhor, mas não necessariamente você deixa de ter suas questões, né? Perfeito, perfeito. Então, para mim, assim, criança, cuidem das nossas, vamos cuidar das nossas criancinhas, né? Para que a gente seja, para que sejamos adultos menos doidos, doidos no seguinte sentido, né? Neuróticos, pelo menos. Nós somos uma geração de pais que já observa também a necessidade dessa terapia, né, da psicanálise, de uma forma mais natural. Mas acho que a geração anterior, né, dos nossos pais, nossos avós, ainda tinha uma barreira muito grande, né, com relação a esse tema, né? É isso mesmo, é essa questão. Se você falar com, por exemplo, eu sempre, coitados, eu acabo usando meus pais como exemplo, né, quando eu falo sobre esse tema. Mas não é falando mal deles, não. Eu uso como exemplo, porque é assim que ocorre, né? Então, você pega meu pai, vai fazer 75 anos, a minha mãe vai fazer 71, né? Então, se você fala... aliás, eles falam para mim, sabe qual é o seu problema? É a sua falta de ignorância. Porque é verdade, quanto mais a gente sabe, mais a gente aprende, ainda mais se a gente se dedica a estudar o ser humano, a cabeça, mais doido a gente fica, porque a gente não para de raciocinar sobre o tema. Se você não tem angústia, quer viver melhor do que uma pessoa que vive sem angústia? Ela dorme, né? Que nem dizia a minha sogra, que já faleceu, ela falou assim: por que você não dorme? Alguém tá correndo atrás de você? A polícia vai te pegar à noite? Ela assim, tava longe de entender por que eu não dormia. Ela dormia tranquila, sem remédio, né? Adormecia, acordava 10 do dia seguinte. Então, realmente, se a gente pensar, a ignorância ela ajuda também. Se eu Uhum. falo hoje para minha mãe, mãe, você precisa, vai lá fazer uma. Imagina, eu sou doida, ou eu vou ficar falando da minha vida para alguém, como se a pessoa fosse sair por aí contando a vida dela. Então, é uma outra educação, outra forma de pensar. O que não significa que nós não precisemos sempre evoluir, né? Mesmo porque se a gente viver, a gente não vai viver como antigamente, como eles viveram. Não estou questionando aqui o tipo de vida que eles tiveram, que eu acho que até foi muito mais difícil do que a nossa. É outra forma de pensar. Não dá para começar a ver as mazelas que a gente tem quando a gente está lá velho, né? É agora. É. Ela aí ela já gosta de fazer. Ela quer ligar para Andréia quando ela está com alguma questão. Já vou ligar para Andréia. Eu falei, não, fala comigo primeiro, porque senão tem que pagar. Cara, mas é muito legal porque vai criando esse exercício de pensamento, né, de autoconhecimento, né, e de entender as angústias que todos nós temos. E, ô, Lu, eu queria te perguntar ainda, só para fechar esse tema da psicanálise, como que esse seu know-how, esse seu conhecimento te ajuda ou te ajudou no ambiente corporativo? Ah, interessante também a pergunta, né? Primeiro, como eu te falei, sempre gostei de gente, né? Então, mas agora, quando você tem repertório, um pouco mais de repertório, as pessoas às vezes pensam que eu estou analisando, você está me analisando. Às vezes as pessoas dizem, não, peraí, para fazer análise, você precisa ter todo né, o setting, mesmo que ele seja online hoje, a gente precisa se conhecer. Não é assim, o Paulão, estou te analisando agora, você está piscando ó, com o olho direito, você está com tique, né? Não é isso que tô coçando, não é isso que a análise faz, né? Então, é, assim, por que que me ajudou, sim, eu acho? Primeiro que, assim, são duas ciências, né? Outro dia me perguntaram o que que eu via de questões em comum entre a psicanálise e o marketing, por exemplo, né? Então, assim, são duas ciências. Segundo Freud, era uma ciência, como eu te falei, laica ou leiga, né? E o marketing, por exemplo, é uma ciência mercadológica. No final das contas, na minha visão, as duas veem o seguinte: qual o desejo do ser humano? No fundo, para mim, esse é o grande link entre o marketing e a psicanálise. Qual o desejo do ser humano? Né? Uma vai olhar isso e vai lá fazer uma série de ações por meio de pricing, de produtos, de comunicação, etc., para
atender esse desejo do ser humano, seja ele por meio de serviço ou produtos, e a outra é verificar qual é seu real desejo, quais são suas questões. Nesse caso, a gente não ajuda, não trata ninguém assim, a gente não resolve a vida de ninguém, mas a gente ajuda as pessoas a lidarem melhor com esses desejos, com essas frustrações, né? Saberem que a vida é como ela é, não como ela é, não como a gente gostaria que ela fosse, né? Então, isso ajuda bastante, porque você começa a entender comportamentos iguais, de empresa para empresa, né, de executivos. Aquilo se repete, porque são pessoas fazendo ali naquele teatro da vida, exercendo aquele papel dentro da organização, né? E assim ajuda a lidar, você é muito mais empático quando você entende como é que funciona a mente humana. Nossa, me ajudou bastante, né? Então, putz, ajuda o tempo todo. Que legal, que Eu legal. acho que todo mundo tem que fazer análise. Você já está dando uma aula aqui, viu? É uma aula sua aqui. Será? É. Ô, Lô, agora eu queria saber um pouco mais da sua, você contar um pouco da sua trajetória, revelar para os nossos ouvintes aqui do podcast um pouco sobre a sua carreira profissional. Então, assim, eu voltei lá dos Estados Unidos, né? Eu tinha 17 anos, então eu falei, primeiro, o que eu vou fazer, né? Eu vou continuar estudando inglês. Então, esse era um desejo, porque eu me lembro de ser a primeira da classe lá no Arkansas, em inglês, porque eu era a melhor de todas em gramática, óbvio. Porque imagina você fazendo aula, né, com a minha mãe, em português, aprendendo gramática. Eu estava lá, uma coisa é você saber falar a língua, né? A outra coisa é você saber como falar a língua adequadamente, como escrever aquela língua corretamente. E a gente no Brasil sabe muito bem que hoje as pessoas perguntam se tem inglês, nem perguntam, não? Ela está perguntando se você tem outra língua. Tem espanhol fluente, tem alemão fluente, o inglês já é meio que básico, né? Então a gente sempre se preparou para isso, sabe? Mesmo sem saber o que a gente viraria, né? Naquela época eu tinha 16 anos, já estudava inglês desde os 11. A Laís, minha filha, a gente colocou ela numa escola bilíngue, ainda bem que a gente conseguiu fazer isso. Hoje não mais, mas ela tem a base, estuda ainda cultura inglesa. E aí eu falei, putz, eu tenho que fazer alguma coisa com esse meu inglês. Tem que sair alguma coisa disso. E aí eu fui dar aula, dei aula particular na vizinhança. Nossa, seu Antônio Luiz, nunca me esqueço, vizinho da minha mãe. Eu ia todo sábado, 10 da manhã, dar aula para ele. Eu tinha 17 anos, ele me fazia um cafezinho, mas não perdia uma aula. E assim foi. Eu fui me apaixonando por essa coisa de saber o inglês bem, profundamente, saber porque, né, aquela história do verbo to be, saber explicar por que todo mundo desiste de estudar inglês, porque todo mundo começa pelo raio do verbo to be sempre, né? E você já está cansado do he, she, it, né? Enfim. Porém, Paulo, é aquela história. Eu acho que no fundo, eu tinha aquele ranço, né? De ver meus pais trabalhando tanto, ganhando pouco, né? E hoje, pensando bem aqui, eles têm uma vida muito mais tranquila do que muitos de nós teremos, porque eles têm 4 aposentadorias, 2 cada um, né? Então eles trabalharam aquele tantão para poder ter a vida que eles têm hoje, há bastante tempo já, inclusive. Então é bacana, né? Hoje a gente tende, sendo mais maduro, digamos assim, não vou falar velha, mas mais madura, dá para entender. E foi numa aula de inglês, dando aula para uma aluna minha, a Ivete, que era uma mãe já de 3 filhos, mais velha, né? Amada. E eu ia aos sábados também, dar aula para ela. Comecei aos sábados, depois ia terça e quinta. E no meio do caminho ela pôs as 2 filhas na aula também, a Denise, que hoje é presidente da Beneficência Portuguesa, e a Paty, que hoje é empreendedora, tem o Club. E nós 4 fazemos essa aula que era muito mais conversação, né? Mas eu não posso deixar de dizer que eu dava aula de inglês e sempre dei, também fazendo outra coisa. Eu não vou dizer que é também trabalhando, senão parece que quem dá aula não trabalha. Eu dava aula de inglês, trabalhava nisso e também trabalhava em outra coisa. Eu me formei na faculdade em comércio exterior e minha mãe já me pôs para trabalhar sem ser estagiária, eles não tinham noção, né? Eu podia ter trainee, estagiária, mas minha mãe não, queria que eu trabalhasse. Então, no segundo semestre da faculdade, já fui trabalhar numa empresa suíça, a Panalpina, com comércio exterior. Então, eu sempre dei aula trabalhando com outra coisa, dando aula trabalhando. E nessa aula aí que eu estava te falando, numa delas eu falei, poxa, eu tô querendo sair do comércio exterior, que eu acho que não é para mim o negócio, tô querendo ir para marketing.
eu tinha estudado marketing para não marqueteiros, fiz uma semana de curso na SPM, e essa pessoa, a Denise, que hoje é a presidente da Beneficência Portuguesa, falou, poxa, estão arrumando todo o marketing da Siemens lá. Você não quer que eu mande seu currículo? Eu falei, mas eu tenho experiência em importação de carga aérea, perigosa, lá, ué. Vou mandar, né? Bom, só sei que é o seguinte, 4 meses depois eu entrei. Eu nunca fiz tanta entrevista, mas foi um momento bacana, porque o marketing estava deixando de ser corporativo e estava indo para as divisões de negócios. Eu entrei na divisão de telecom e nunca mais saí disso, né, do marketing. Na verdade, só foi agregando. Eu saí de lá, eu fui para a Visavale, que é a Lelo, fiz a startup. Depois da Visavale, né, a Lelo, eu saí, fui fazer outra startup, restartup de uma empresa que estava voltando para o Brasil, que era a Alexander Proudfood, que também é uma empresa que foi criada por um psicólogo. O Alexander Proudfoot é psicólogo, então é super legal essa história também. De lá eu saí para o Citibank, a Credit Card, City Financial, aí fui para o City Financial, fiquei na Credit Card, fui para o Citibank, fiquei 7 anos e pouco ali. Nossa! Aí tive o meu hiato, né, da psicanálise, e voltei. Meu ex-chefe do City, o Leonel Andrade, que hoje é presidente da CVC, me chamou para ir para Smiles. Aí fiquei lá 3 anos e pouco. Aí a Gol me chamou para assumir toda a área de marketing, que é do grupo, óbvio. O programa de fidelidade Smiles é o programa de fidelidade da Gol, né? Então eu já estou somando tudo 5 anos aí no grupo. Ô, Lô, eu queria voltar só um pouquinho no tempo. Queria saber se nesse período, nessas empresas que você passou, você chegou a viver em outro país por essas empresas, você chegou a ter outras experiências de viver por um período em algum outro país também? Não, eu não vivi. Eu viajei bastante para outros países trabalhando em outras empresas. Aqui hoje, também refletindo, eu e o Luiz a gente fala, né? Eu poderia ter muito pleiteado para ir, por exemplo, nos Estados Unidos, quando eu trabalhava no City, só que ele também trabalhando, meu marido também é executivo, e é difícil você encaixar as duas coisas, os momentos corretos, né? Então, assim, eu queria ter ido até para dar essa vivência para a Laís, mas como é que sair daqui e ele em outra empresa com outras atribuições? Então, acho que um ficou esperando o outro conseguir, sabe? Vê se você vai, aí eu vou com você. Se não você vai, eu vou com você. Mas no fundo, não houve, acho que, tanto afinco da nossa parte, entendeu? Hoje poderia ser diferente. Ô, Lô, eu queria saber o seguinte, sobre eventos, assim, eu tenho uma curiosidade em saber quais são os grandes eventos, feiras ou congressos que você normalmente participa e assim, mas eventos que você destaca como importante para um profissional da área de comunicação e marketing, eventos. Nossa, você sabe que eventos, né? Eu acho que eles são de tamanha importância para a gente, né? Para profissional dessa área de comunicação e marketing. Eles são mesmo. Primeiro, porque ao fazer um evento você aprende demais, né? Você lida com uma série de pessoas de todos os tipos, de todas as áreas, né? Não só para conceber o evento para dentro, assim, com as pessoas de dentro, para depois levá-lo para fora, seja participando de uma feira ou de um congresso. Então, assim, aprender a lidar com conflitos, né? Técnicas de negociação, isso tudo você exerce fazendo o evento, que é muito bacana. Então, sempre gostei bastante de ter podido trabalhar com o evento, seja ele do tamanho que fosse, mas eu vou dizer para você que é uma das coisas que me deixa mais nervosa até hoje, depois de, sei lá, nem vou falar aí quantos anos de carreira, mas eu passo mal ainda, porque qualquer coisa pode acontecer no evento, né? Ninguém vai perceber que deu errado alguma coisa, só você, mas você sabe. E aquilo me angustia. Eu falei, se ninguém vai? E se a gente convidou em cima da hora? E se, né? Então, ao longo da vida, eu participei de vários, começando por mim, lá também, quando eu tinha 17 anos, que eu fui trabalhar naquela feira de alimentos, que eu já nem lembro como é que ela chamava. FISPAL, não? Será que era FISPAL? Isso era lá nos idos de 91, 92, talvez seja FISPAL. A FISPAL é bem antiga, né? É antiga, era Nós lá somos no... novos, mas AMB. a feira é Pois antiga, a né? feira é velha, né? A feira é velha, mas era no AMB, se eu não me engano. Eu trabalhei lá, então começando por aí, eu já trabalhei vários anos na FISPAL,
E eu sempre trabalhei, acho que foram 3 anos seguidos, naquela empresa que criou o espremedor de laranja, que caía a laranja inteira, sabe? Ah, sei, sei. Excepcional. Revolucionário, né? Foi o equipamento. Revolucionário na época. Poxa, como é que uma laranja sai com a casca e faz o suco e separa a casca e aquele negócio vai que eu queria uma em casa. E eu era meio que, tipo hostess, né? Mas eu falava, eu não quero usar aquelas roupas apertadas, tal. Aí, não, a roupa era um moletom branco, eu usava boné e o importante é que eu falasse inglês. Então, eu falava inglês porque recebi uma série, mas o mais legal dessa feira, além de eu ganhar o que eu ganhava ali, era super legal ganhar por dia um dinheiro, né? Você ter seu dinheiro. Eu fazia um troca-troca de comida. Então, eu dava uma jarra de suco para um, o outro da outra coisa me dava, fazia casquinha de sorvete, o outro fazia hambúrguer, porque era feira de alimento, né? Então, você também aprende a se relacionar. Eu já Aham. vinha lá, o cara trazia a jarra, enchia a jarra de suco e ele me dava as outras comidas, né? Mas começando por aí, depois teve FutureCon, super famosa essa feira em telecomunicações, né? Na época era em Florianópolis, né? Então você vai acompanhando o desenrolar da feira a evolução, né? Uma hora elas vão deixando de ser enormes, né? Hoje em dia tem a BAV, né? Que é a feira aqui para o trade do nosso setor, que acho que você conhece. Uhum. A gente ainda, mas assim, seja lá o tamanho do evento que for, né, o Paulo, seja um evento que você tem que fazer, uma festa lá para colaboradores, seja participar de uma grande feira, o melhor é você lidar com as pessoas internamente, você ser empático, de novo, técnicas de negociação, né, a questão do dinheiro, como negociar isso com os fornecedores, e agora, mais do que nunca, é prestar atenção no que vem pela frente, porque a tecnologia certamente ela veio para ajudar, mas a gente foi colocado dentro de casa, né? A gente não saiu para home office, a gente foi jogado e tacado dentro de casa, assim como simplesmente as empresas também. Imagina todos os fornecedores de eventos, né? Nossa, Um dia para o outro nossa. pararam de fazer as coisas, você mesmo estava comentando. Então, para mim, o principal é saber o que vai rolar agora. Quais Uhum. serão os novos fornecedores de eventos, né? E assim, eu também sinto que as pessoas não aguentam mais lives. Tá todo mundo cansado desse modelo dos quadrinhos aqui, Uhum. né? Assim, a gente lotou o mercado de coisas para dizer, não que a gente não tivesse antes, mas agora você tem que tentar fazer ter o seu lugar ao sol, né? Então, Uhum. assim, eu tô mais doida para saber assim, sobre o que vai acontecer daqui em diante, né? Do mesmo jeito que a gente fala, né, as mídias como eram, né, as off, não fazem mais sentido hoje em dia, mas elas fazem o sentido dela ainda de alguma maneira para algumas marcas. Talvez você É tenha que isso. sempre pensar em que momento que você está da sua marca. Se você precisa de awareness, talvez você precise um pouco, né? Mas óbvio, mudou completamente. Completamente. Eu já cheguei a ficar 5 anos numa fila para participar do Faustão, né? Hoje você não vai ter fila para participar do Faustão, numa empresa na qual eu trabalhei. Então, Nossa. Para você mudaram as relações. anunciar no Faustão, é isso? Fiquei 5 anos esperando uma vaga para Hum. sair um E conseguiu. anunciante e a gente conseguimos, mas 5 anos depois, você imagina hoje. Nossa, mãe. Hoje em Se eu dia. tiver que esperar 5 anos para fazer um post no Facebook, o que vai acontecer? Ô, Lu, eu gostei muito quando você falou dessa questão da organização de eventos. Na organização de eventos, você tem que mostrar todas as suas habilidades, né? Assim, na verdade, a parte financeira, negociação, organização, planejamento, tal. E você reúne todas essas skills, vamos dizer, hein? Olha, eu não sei se eu reúno todas, porque como eu disse a você aqui só entre nós, eu ainda fico nervosa fazendo evento. Ah, é normal, normal. É Nossa, evento de impacto. mas tem gente que adora, né? Que vive para isso, adora assim aquela adrenalina. Eu sofro. Mas, de verdade, eu acho que, pensando aí nas ferramentas todas de marketing, comunicação, né, tem essa questão do evento, para mim, essa ferramenta, vamos chamar de ferramenta, ela faz com que você se torne uma pessoa mais completinha, assim, exatamente porque não é um evento vamos fazer um evento. Pense em com quantas pessoas, stakeholders, você lida quando você está fazendo um evento. Até um evento de aniversário, vai para sua filha. Você tem que falar com o organizador, você tem que falar com a mulher do bolo, você tem que falar com os salgadinhos, você tem que falar com o beijinho, né, o brigadeiro. Você fala com os convidados, você tem que ver se eles vão.
você faz uma lista, você exercita muito a sua própria criatividade, né? Agora, então, que a gente tem que sugerir coisas novas, né? A feira, ela vem pronta porque ela já tem aquele modelo. Então, ela vende para a gente aquele pacote fechado. Como é que a gente se diferencia? Então, está todo mundo com o mesmo pacote, o mesmo stand, o mesmo... Ô, Lu, começar a caminhar aqui para a descida aqui do nosso voo Os cintos 1304. ainda estão afivelados, tá? Isso, estão afivelados. Os ouvintes aqui, muitos sabem que eu gosto muito de aviação, já trouxe pessoas da área da aviação aqui, já trouxe até um comandante de 777, viu, Lô? Já conversei aqui. Vai ter, e no futuro vai ter bastante gente da área da aviação aqui, mas eu queria que você contasse um pouco, como você disse, você está hoje liderando o marketing da Gol Linhas Aéreas, que é a maior companhia aérea do país. Me conta um pouco sobre essa vivência do trabalho na Gol. Evidente que agora é um ano atípico, mas o que você poderia relatar um pouco sobre como é o trabalho do marketing de uma companhia aérea tão importante, tão legal, que voa pelo Brasil todo, toda a América do Sul? Me conta um pouco como é que é essa rotina, tudo, para a gente, enfim, saber um pouco dos bastidores. Legal, nossa, a gente estava falando sobre isso entre hoje e ontem e hoje, não me lembro mais, mas a gente estava meio que fazendo uma reflexão, nós aqui, os líderes, né? Alguns líderes falando, poxa, passar por essa pandemia toda já é um perrengue. Agora, passar por essa pandemia no setor aéreo ou no setor do turismo, realmente é uma história que poucos terão para contar. Poucos, menos pessoas terão para contar, né? Assim, quando eu entrei na Gol, eu estava no programa de fidelidade, né, no Smiles, óbvio, varejão puro, né? Você acaba, por mais que você queira, e eu acho que a minha passagem por lá permitiu isso, né, com o meu time, porque você não pode esquecer que você é uma marca forte, mas que fica guardadinha lá dentro da Gol, né? Quando a Gol comprou a Varig, muita gente acabou esquecendo, mas a Smiles, por exemplo, era uma marca muito forte, tem 26 anos, agora 26 ou 27 anos, se não me engano. Assim, como é que você, na época, faz ela parecer maior até do que era, ela aparecer novamente, aqueles antigos clientes que tinham ainda aquele cartãozinho antigo, como é que a gente faz eles... Então, como é que a gente faz? Explica para eles como usar milhas, por que é importante usar milhas, porque os pontos já são nossos, então a gente tem direito, a gente depois que vira milheiro nunca mais deixa de ser, né? Porque é uma loucura. Então aquela dinâmica louca tal. E aí vamos para a companhia aérea, porque eu achava que eu conhecia a companhia aérea, tal, como é que é a dinâmica tal. Imagina, eu me senti uma estagiária em 2019 entrando na companhia aérea, porque ela é uma empresa, e aqui não é só a Gol, né? Mas são as companhias aéreas, elas são empresas de operação. Elas têm que ser empresas de operação, até por conta do valor número 1, por exemplo, da Gol, que é a segurança. E, aliás, tem que ser de todas as empresas aéreas. O valor número 1 tem que ser a segurança. Para você manter a segurança, você tem que ser uma empresa de operação. É uma empresa que vê, só olha, só não, mas dá extrema importância para a área de segurança, né, dentro dos voos, para manutenção das aeronaves, né, para ciclagens, que a gente fala, você deve saber bem o que é isso, mas assim, então, quantas decolagens as aeronaves fazem, quantos pousos para pararem, para fazer manutenção. Eu sempre brinco, se tiver alguma coisa errada dentro do avião, se alguém achar que tem alguma coisa errada dentro, guardanapo, pano, copo, fiquem felizes porque fora não vai ter problema nenhum. É óbvio que não pode estar nada errado dentro, tem toda a questão de experiência do cliente, mas eu digo, realmente não tem nada mais seguro do que um avião, porque é o básico, né? Agora, quando você pega, imagina, essa empresa de operação, então você tem lá, por exemplo, 15 mil pessoas trabalhando numa empresa, sendo 12 na área de operação, você já vê o tamanho disso. E aí, como é que você pega a comunicação dessa empresa, começa a falar adequadamente com o cliente, começa a ver as necessidades dele?
né, atender a essas necessidades. É tudo muito complicado, porque você não pode ficar lá para trás, então não dá para simplesmente avisar o Paulo que o voo dele está confirmado, 1304, certo? Se eu não te informar que ele foi cancelado e você aparecer no aeroporto, acabou tudo. Eu acho que a gente já evoluiu bastante, a gente por muitos anos, a gente veio, foi criada, a gente está resgatando isso agora, o ano que vem a gente faz 20 anos, né, que são muito poucas empresas que ficam no ar, né, por 20 anos no Brasil, a gente sabe muito bem disso, então tem que celebrar mesmo. Sim. E resgatando um pouco da nossa essência, né, a Gol foi criada para poder dar acesso para aquelas pessoas que demoravam 3 dias, 4 dias para irem para Salvador, visitar a família, para que elas estejam lá em 3 horas, né? Então, é para isso que ela veio, para dar acesso, né? Ela é a empresa genuinamente brasileira, né? A gente tem toda a regionalização agora, com parcerias que a gente faz, para dar esse acesso a pessoas que queiram ir para várias regiões, diversas regiões do país. É assim, é um trabalho, a gente fala mesmo que, eu não sei se você já ouviu isso, talvez entrevistando pessoas, que quando você está numa companhia aérea, você é picado pelo aerococcus, né? E é mesmo, porque por mais bucha que você tenha, muitas vezes você pode ter, você fica deslumbrado com as pequenas conquistas, né? Agora a volta do Max, que eu sei que você acompanhou, mas assim, não é pequena conquista não, mas é porque a gente está trabalhando há tanto tempo com isso, e quando acontece, a gente quer estar as 15 mil pessoas dentro do avião, entendeu? Para ir fazer o primeiro voo do mundo depois da retomada? Como assim? Não foi proposital. A gente estava preparado, entende? Então, é muito legal. Agora, estressa. Imagino que a dinâmica, o dia a dia, ele é muito... Claro que você tem o planejamento, organização, tem todos os protocolos, eu digo na parte da comunicação, mas também surgem fatos novos e acontecimentos muito rápido, né? Pois é, isso é assim o tempo todo, mas eu diria para você que até as companhias aéreas, até em função do mercado, do setor, elas precisam ser, de certa maneira, planejadas. Então, vamos pensar aqui que se a gente conseguisse planejar, por exemplo, planejamento, eu estou dizendo aqui com relação à malha aérea, né? Você conseguia se antecipar 3 meses, 4 meses antes, porque quando você coloca para vender aquele voo, né, ele já tem que estar programado lá para frente. Tem pessoas que as pessoas podem comprar na Gol, mais com 330 dias de antecedência. Então, imagina agora com essa pandemia, que de um dia para o outro você tinha 850 voos, numa sexta-feira, na segunda você tinha 0. Como é que você constrói a sua malha, reconstrói a partir de algo, de um evento que nunca aconteceu antes? Você não sabe o comportamento do consumidor, você não sabe... Então, imagina só uma empresa, né, que tem 20 anos, mas você pega a KLM, você pega a American Airlines, todas essas que têm anos, e também não sabiam o comportamento do ser humano daqui em diante, não sabe ainda, né? Quando a gente acha que está tudo bem, a gente vê uma segunda onda. Então, você vai... Para mim, foi uma... Assim, outra coisa que foi muito bacana. Tinha coisas na aviação, e isso é um questionamento que eu fiz desde o início, quando eu entrei, que tem uma frase em inglês, né? Tem uma expressão em inglês que é o take for granted, né? Então, take for granted é você achar que aquilo é o normal, que vai acontecer para sempre, e take it for granted, né? Então, na aviação tem muito essa questão de segurança, porque a gente sabe que é seguro. Então, como isso não é pauta, porque você não vai entrevistar alguém para saber se a Gol é segura. É o mínimo que ela pode ser, né? Essa não é uma pauta do Paulo, por exemplo. Mas a gente aprendeu que a gente precisa ser muito mais claro, muito mais transparente quando a gente está falando de segurança, sanitização, saúde. Por quê? Porque teve gente que pensou na pandemia que a gente tinha instalado o filtro EPA agora, por causa das... Imagina, como é que eu vou parar um monte de avião e enfiar o filtro EPA? Eu poderia já ter falado sobre isso. Falar de estatísticas, né, que eram tabus. Não é só para Gol, mas é uma coisa que você não fala. Ninguém vai ficar falando aqui, lembra que, né? Sim. É seguro? Não precisa te lembrar que é seguro, isso aí já tem que estar lá, no subconsciente. Mas não, a gente tem que ensinar as pessoas sobre tudo. Falar sempre. E sempre reforçando, né? E mostrando, e usando todas as... E acho que na Gol, historicamente a Gol, e você agora
liderando. Sempre fez isso muito bem, viu, Lô? Assim como passageiro e como alguém que gosta desse setor. Lô, vou começar a caminhar então aqui para nossa. Nós estamos na aproximação aqui Vamos quase final em aterrissar, Congonhas. né? Quase É isso que eu aterrissar. ia perguntar, onde? Não, vamos. Congonhas, tá bom. Então, Congonhas. Congonhas que é É, a nossa é a casa da Goa, casa da do lado gente, da né? sua Também, casa, né? da minha casa, Do Léo e da Isabel, vocês, né? todo mundo junto. Tudo ali pertinho. Vieira de Moraes, que eu morei ali na Vieira, ali também. Verdade, eu Então, lembro bem. estamos ali no Campo Belo, ali, estamos em casa, estamos em casa. Então, Lô, eu queria, assim, para finalizar, a última pergunta, assim, eu teria até outras, mas, assim, tem alguma história, um fato engraçado, curioso, seja do ambiente corporativo ou da psicanálise, enfim, alguma história que você poderia compartilhar com a gente, alguma coisa? Nossa, devem ter tantos, viu? Porque o que eu mais faço na minha vida é rir. Mas eu vou contar uma história que não tem nada a ver agora com. Porque tem várias, né? Pra você ter ideia, quando eu trabalhava na Siemens, a gente até fazia, de tanta baboseira que nós todos falávamos, a gente até escrevia as frases do mês. E no final do mês a gente tinha troféu para ver. Eu ficava sempre entre os 3 melhores, de tanta besteira que eu falava. Então, aliás, tem duas que eu posso te contar rapidinho. Uma delas é na própria Siemens. E eu me lembro que as pessoas tinham ido todas almoçar e eu, para variar, eu não almoço, porque eu não ligo muito para almoço desde aquela época. Deveria almoçar, tá? Minha mãe tá ouvindo agora aqui, a gente, nossa senhora. Mas Manda uma desde aquela marmita época. lá, Isabel, manda uma marmita para. Nossa, gente, eu tenho uma preguiça, é preguiça, mas olha isso. E eu fiquei lá sozinha na área, a área tinha 60 pessoas, o povo foi almoçar e tal, e o telefone começou a tocar, um telefone assim da minha vizinha, né? Da Ana. Tocou. Falei, gente, esse telefone não cai no PABX. Lembra do PABX? Coisa antiga? Não cai numa secretária, nada. Eu peguei e atendi, mas eu estava tão abilolada ali com o meu trabalho que eu falei assim, alô? Aí a pessoa do outro lado, alô? Eu falei, pois não. Ele, Ana Maria, está? Eu falei, não. Ela foi almoçar. E aí a pessoa falou, é Justo. Eu falei, oi, Justus, quer deixar recado? Ele falou, é Justo que ela tenha ido almoçar? E eu achei que o nome dele era Justus, né? Aí ele, que Justus, ô Lorena? Aqui é o César Alexandre, não é o Justus. Eu falei, gente, a gente fica tão atordoada que responde esse tipo de coisa. E uma outra, eu tenho mania, o Paulo, de dar apelido para as pessoas, né? Mania. Então, eu tinha uma pessoa no City com quem eu lidava, que ficava em Miami, e ela é espanhola. Eu vou até falar aqui, porque ele deve ter chegado a ela essa história. Que o sobrenome dela era Montserrat. E óbvio que eu dei o apelido de Monster High, né? Era a época da Monster High. Então, todo mundo chamava pra gente, entre nós, a pessoa de Monster High, porque a Monster High ligou, vai ter qual com Monster High, Monster High. Tá bom. Depois de um ano, mais ou menos, veio meu chefe lá dos Estados Unidos, toda a equipe de marketing, com a minha chefe aqui, que era a Cíntia Yamamoto, ela respondia para o Leonel até, e a gente fez uma reunião da ONU, naquelas salas gigantes, a gente tinha que fazer apresentações, meus pares e tal. E não deu outra, né? Eu estava lá em cima, no palco, ali no auditório, falando, e fui falar da Montserrat. E eu chamava ela de Monster High, e Monster High calls every Friday, we talk to Monster High every week, Monster High. Eu só via a cara das pessoas para mim. O meu chefe ali, olhando para minha cara, a Cíntia, ela não conseguia me dar um toque de que eu estava errado. E uma amiga minha, para mim, lá no fundo da sala, chorando de rir, a Paula, chorando. Eu comecei a ficar assim desconcentrada, porque um chorava de rir, os outros estavam esquisitos, a Cíntia estava morrendo. Até que eu falei, gente, sorry, mas se eu tô falando alguma coisa errada, Cíntia, não é Monster High, é Monster. Você incorporou já aquele apelido, já estava incorporado. Tinha 30 já. pessoas. Quando eu saí da sala de reunião, eu falou, o City estava inteirinho fantasiado de Monster High. Assim, é bobeira que acontece, mas é de chorar de rir. Por isso que a gente tem que se divertir também, né? Tem que se divertir. E imagino só a pressão que deve ter sido para preparar para essa grande reunião aí, né? Deve ter. Então, né, mas no final todo mundo riu, né? Porque eu expliquei quem era Monster High, tem que levar na boa, porque senão
que você faz numa situação dessa? Lô, eu vou finalizar aqui. Primeiro, gostaria muito de lhe agradecer pelo carinho, pelo prestígio, por você compartilhar um pouco da sua história, da sua carreira profissional, dos seus conhecimentos, habilidades, enfim. Você sabe que eu sou fã seu há muitos anos e fico muito feliz por você prestigiar aqui o podcast Outra Visão. Lô, antes de eu te pedir para deixar uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes, eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes, né, que acompanharam até aqui. Certamente a família Ricino, a professora Isabel, o professor Léo, o Leandro também vai acompanhar, a Laís, né, a Lala vai acompanhar e toda a sua família, familiares, amigos e fãs da Lorane. Então, muito obrigado a todos os ouvintes. Lô, deixa um recado final aqui para os nossos ouvintes, por favor. Deixo sim. Nesse momento, Paulão, a única coisa que eu talvez consiga dizer, né? Eu venho repetindo, mas é uma máxima mesmo, né? É assim, que todos nós tenhamos agora um momento talvez de sossego, né? Para quem puder, que a gente realmente se preocupe com a saúde, que é o mais importante. Então, a gente está aqui falando, né? A gente até brincou agora no final, mas sem esquecer, sem deixar de lembrar que a gente está passando por um momento complicado ainda, com a pandemia, com a segunda onda, né? As pessoas relaxaram um pouco e a gente não pode relaxar nem com a nossa vida e nem com a vida dos outros. Então, eu falaria, minha mensagem seria muita saúde a todos, agora sejam empáticos, né? Eu acho que essa é a palavra da vez. Pense em você, na sua família e pense nos outros antes de tomar a decisão de sair, né? De ir para restaurantes, para bares, para baladas. Agora, caso queiram sair, o façam com responsabilidade. É isso que eu desejo, que a gente pense um no outro e cada vez mais que sejamos mais solidários. Com muita saúde. Quero mais uma vez agradecer, Lô, deixar um beijão para você, para toda a sua família. Um beijão, Lô. Tchau! Beijo, prazer! Pousamos! Pronto! Ei!